No coração de São Paulo, no bairro de Santa Cecília, existe uma construção que desperta tanto curiosidade quanto medo entre os moradores da cidade: o Castelinho da Rua APA, com sua fachada de arquitetura excêntrica, que lembra os castelos medievais europeus. O imóvel destaca-se por sua aparência única em meio ao cenário urbano moderno da metrópole. Porém, mais do que sua aparência enigmática, o Castelinho carrega em suas paredes a sombra de um dos crimes mais misteriosos e sangrentos da história da cidade, um triplo assassinato que, até hoje, desafia explicações. E, como não poderia deixar de ser, essa tragédia alimentou uma série de relatos sobrenaturais que assombram o lugar há décadas. A história macabra começa na madrugada de 12 de maio de 1937. A família Guimarães Reis, composta por Maria Cândida, a mãe, e seus 2 filhos, Armando e Álvaro, vivia no Castelinho em uma situação financeira bastante complicada. Eles haviam sido outrora uma família influente e rica, mas com o passar dos anos, sua fortuna se esvaiu, resultando em brigas constantes entre os irmãos pelo destino do que restava da herança familiar. Na fatídica noite, gritos ecoaram pela rua deserta, seguidos por tiros abafados. Na manhã seguinte, os corpos dos 3 foram encontrados dentro do castelo. Álvaro, o mais jovem, estava deitado em uma cama, morto com um tiro no peito. Armando, o irmão mais velho, foi encontrado no chão da sala de estar, também baleado. E Maria Cândida, a mãe, estava caída perto de uma janela, com um tiro no peito. Um cenário brutal de sangue e morte. As investigações iniciais sugeriram que se tratava de um pacto suicida. Armando teria atirado em Álvaro e Maria Cândida, antes de voltar a arma contra si mesmo. No entanto, a cena do crime nunca foi completamente explicada. Para muitos, a ideia de que a mãe concordaria em participar de tal ato era absurda. Além disso, a arma do crime nunca foi localizada, o que levantou suspeitas de que poderia ter havido uma 4ª pessoa presente naquela noite. Ao longo dos anos, teorias de conspiração, rumores de vingança e até disputas financeiras entre familiares ampliaram o mistério, deixando a tragédia envolta em especulação. A imprensa da época tentou explorar ao máximo os detalhes sangrentos, o que só aumentou o fascínio sombrio pelo local. Com o passar do tempo, a decadente mansão foi se deteriorando, assim como a lembrança do caso foi lentamente esquecida pela maioria das pessoas. No entanto, algo sinistro parece ter permanecido entre as paredes do Castelinho. Relatos de fenômenos paranormais começaram a surgir pouco tempo depois dos assassinatos. Os primeiros a notar atividades incomuns foram vizinhos, que frequentemente afirmavam ouvir gritos e sons de disparos vindo da casa, mesmo quando ela estava completamente vazia. Durante as noites silenciosas, passos pesados podiam ser ouvidos no interior do imóvel, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro em meio à escuridão. Os curiosos que se aventuravam a entrar no Castelinho relatavam sentir uma presença opressora, como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis. As histórias sobre o lugar ganharam força ao longo dos anos, com muitos jurando ter visto figuras fantasmagóricas nas janelas, especialmente a imagem de uma mulher vestida de preto, que se acreditava ser Maria Cândida, ainda presa na casa onde perdeu a vida de forma tão trágica. Um dos relatos mais perturbadores veio de um grupo de investigadores paranormais que, nos anos 1980, decidiram passar uma noite no Castelinho para tentar registrar alguma evidência do sobrenatural. Equipados com câmeras e gravadores, eles montaram um acampamento no andar superior, onde o corpo de Álvaro havia sido encontrado. Durante a noite, os investigadores afirmaram sentir uma energia densa e gelada, que parecia se concentrar naquele quarto específico. Perto das 3 da manhã, um dos membros do grupo ouviu o som inconfundível de uma porta se fechando violentamente no andar de baixo. Quando desceram para verificar, encontraram as portas todas abertas, mas o ar estava pesado, como se algo invisível estivesse à espreita. Outro membro do grupo, enquanto revisava o material gravado, percebeu algo ainda mais assustador, um sussurro quase inaudível captado em um dos gravadores. No meio do silêncio absoluto, a gravação revelava uma voz feminina que repetia a palavra morte. A experiência deixou os investigadores apavorados, e muitos deles juraram nunca mais voltar ao local. As assombrações do Castelinho da Rua APA não se limitam apenas aos sons e vozes. Há também relatos de aparições físicas,
Em uma noite de outono, um taxista que passava pela frente da casa avistou uma figura masculina parada na janela do segundo andar, olhando para a rua. Pensando se tratar de um morador ou invasor, ele diminuiu a velocidade. Mas ao observar melhor, percebeu que a figura tinha um semblante pálido, quase translúcido. Quando ele piscou, o homem simplesmente desapareceu, deixando o motorista em estado de choque. Anos depois, ele reconheceu a mesma figura em uma foto antiga de Armando Guimarães Reis, o irmão mais velho morto no castelo. As crianças da vizinhança também têm suas histórias. Elas costumavam brincar de bola nas ruas próximas ao castelinho e frequentemente afirmavam ver sombras movendo-se rapidamente pelas janelas, como se alguém estivesse espiando de dentro. Algumas dessas crianças, agora adultas, juram que, ao se aproximarem das portas do castelo, ouviam risadas distorcidas e sentiam uma brisa fria, mesmo em dias de calor intenso. Esses fenômenos tornaram o castelinho um local temido por todos na região. Atualmente, o castelinho da Rua Apa é um edifício abandonado, sua estrutura tomada pelo tempo e pelas histórias macabras que o cercam. Mesmo assim, ele continua sendo um ponto de interesse para caçadores de fantasmas e curiosos que, ao passar por suas imponentes torres, sentem a presença inegável de algo além do natural. O triplo assassinato, jamais completamente solucionado, deixou cicatrizes profundas, não apenas nas paredes da velha construção, mas também na memória coletiva de São Paulo. Para muitos, o castelinho é mais do que apenas uma casa abandonada. É um portal para o passado, onde os ecos de uma tragédia brutal ainda ressoam. A figura solitária de Maria Cândida, presa em seu luto eterno, e os espíritos dos irmãos Guimarães Reis, envoltos no mistério de suas mortes, parecem continuar a vagar pelos corredores do castelo, tornando um dos lugares mais assombrados da cidade. E para aqueles que se atrevem a chegar perto, é difícil ignorar o arrepio na espinha que inevitavelmente acompanha cada passo ao redor desse enigmático e sombrio monumento ao horror.